é um dos desenhos infantis mais bem-sucedidos dos últimos tempos. Afinal, são 20 anos sendo transmitido para o mundo inteiro. Mas você já percebeu que em vários episódios a série tem o dom de fazer aparecer e desaparecer coisas do nada? Uma dessas vezes acontece no episódio Piquenique, em que toda a família está reunida para realizar uma refeição. Perceba que existem muitas coisas gostosas na toalha estendida no chão, e entre elas 2 sanduíches. O detalhe é que na cena seguinte a gente vê os 4 membros da família, cada um com seu sanduíche nas mãos. Além disso, vemos 4 pratos no chão, 2 a mais que antes, e 2 copos com suco de laranja que também apareceram do nada. Um do lado da mamãe Pig e o outro do lado do papai. Inclusive a própria caixa de suco também desaparece misteriosamente. Isso que eu chamo de milagre da multiplicação dos sanduíches. E agora vamos te mostrar vários outros erros. Todos sabemos que existe uma grande possibilidade da Madame Gazela ser algo mais que uma simples professora. Afinal, ela não tem sombra, como a gente acaba descobrindo no episódio Dia das Bruxas. Mas parece que a gente encontra outro superpoder dela no jardim de infância: ficar invisível. Isso rola no episódio em que ela apresenta a pequena Emily Elefante para os seus amigos de classe. Perceba que quando faz isso, ela e a pequena elefantinha estão lado a lado, com a Madame Gazela logo atrás da garota. Só que assim que vemos a Emily mais de perto, a Madame veste seu manto de invisibilidade e não a vemos mais, como num passe de mágica. No episódio Aniversário do Papai Pig, notamos um detalhe muito curioso. Quando Peppa e George ligam para o escritório do seu pai e a ligação cai na mesa do Sr. Coelho, note que tem um quadro repleto de cálculos e fórmulas matemáticas do lado do Papai Pig. Só que quando o Sr. Coelho repassa a ligação para o colega, vemos que o quadro muda magicamente de local e fica agora atrás dele. Além disso, note que até mesmo os cálculos que estão escritos no quadro sofrem uma pequena modificação. Por exemplo, na primeira cena, a gente vê algumas letras azuis, um círculo roxo e as letras F e X verdes embaixo. Só que quando o Papai Pig tá ao telefone com a sua filha, a gente passa a ver uma equação em vermelho, uma soma de 1 mais 1 em azul e algumas letras e números em amarelo. Na mesma cena, a gente também nota que aquele copo com lápis coloridos que estão atrás do Papai Pig também acabam se invertendo. Primeiro o lápis roxo está em um canto e o rosa está em outro. Só que na cena seguinte os dois invertem de lado, cada um deles ficando no oposto. Esse pequeno erro até é compreensível, mas a real dúvida seria: por que existem lápis de colorir em um escritório de arquitetura? Se você, assim como a gente, também não faz ideia da resposta dessa pergunta, comenta aqui embaixo o hashtag porquê. Quem sabe essa pergunta chega nos criadores do desenho, eles acabem nos respondendo. No episódio em que a Peppa precisa fazer um castelo para um projeto escolar, vemos que a mesa da família Pig está repleta de materiais como canetas, papéis e lápis. E veja que ao lado da caixa de giz de cera estão várias coisas como canudos, folhas coloridas e até mesmo alguns lápis de cor. Só que quando a Peppa atende a ligação da Suzy, note que todos os materiais desapareceram daquela parte da mesa, restando somente a caixa com giz. Ainda falando desse objeto, veja que temos 3 unidades dentro da caixa e 3 do lado de fora. Mas na parte seguinte, os 3 bastões que estavam na mesa sumiram misteriosamente. E não só isso, agora tem 4 espalhados pelo chão e os outros 3 no balcão da pia da cozinha, ao lado da cabeça do Papai Pig. Além disso, note que entre as cenas, a pia da cozinha que antes estava próxima à janela desaparece completamente também. Abracadabra! Peppa Pig e sua magia. No episódio em que a classe da Peppa vai acampar, também notamos um erro de continuidade. Primeiro na cena que vemos a Senhora Lobo ensinando as crianças a como soprarem, só que dessa vez não para derrubar a casa de porquinhos, e sim para criar bolhas de sabão. O detalhe é que logo em seguida, na próxima parte, os brinquedos para fazer as bolhas de sabão simplesmente desaparecem das mãos das crianças. No episódio A Feira, somos apresentados a várias barracas de venda na feirinha da cidade da Peppa. Note que temos uma barraca do Senhor Touro e ao lado existe um poste. Só que quando a cena se aproxima e vemos a barraca de novo bem no cantinho, ele desaparece. Além disso, também notamos outro pequeno
pequeno erro bem legal. Vemos que em cima da barraca da então senhorita vaca, vemos um pequeno pombo bicando a lona. Só que na cena seguinte, esse mesmo pombo se transfere para a barraca do senhor touro. Ou isso é um erro, ou talvez ele seja um pombo correio. E estava levando algum bilhete da senhorita vaca para o senhor touro. Afinal, a gente sabe exatamente como essa história terminou. Ainda nesse mesmo episódio, a gente nota outro detalhe. Vemos que a primeira coisa a ser mostrada mais de perto é a barraca das maçãs, mas ela e a barraca do Sr. Touro são bem próximas uma da outra. Só que quando a família Pig aparece, a gente pode perceber que o espaço entre as duas se torna muito maior. E a do Sr. Touro simplesmente desaparece. Voltando ao mesmo episódio do projeto escolar, também vemos outro pequeno detalhe quase imperceptível. Note que quando a Mamãe Pig atende ao telefone, como sempre, os botões têm várias cores. Nesse caso, o primeiro deles é laranja, o segundo é amarelo e o terceiro é cinza claro. O primeiro de baixo é azul, só que quando ela passa o telefone para Peppa, as cores dos botões alteram e os cinza claro e laranja mudam de lado. Assim como o azul de baixo também está agora em outro lugar. Mas mesmo que as cores dos objetos em Peppa Pig mudem, uma coisa não se altera. A gente sempre tá postando vídeos sobre filmes e animações, então se quiser acompanhar, é só se inscrever no nosso canal. No episódio em que a família Pig está indo a pé para casa da vovó e vemos vários personagens que representam histórias de contos infantis, eles acabam chegando à casa da família Urso. Quando eles chegam lá, veja que não existe nenhum caminho passando por trás da casa. Só que quando eles recebem a orientação da família e saem pela porta de trás, um caminho surge e uma placa amarela aparece do completo vazio. No episódio em que a Peppa, George e sua mãe estão preparando uma surpresa pro papai, vemos que enquanto as duas crianças carregam baldes de água, a Mamãe Pig sai de casa com um total de 4 balões. Só que quando a família termina de amarrá-los nos galhos das árvores, vemos um total de 6. 2 a mais do que vemos na primeira cena. Pode ter sido um milagre da multiplicação, mas ainda existe um mistério envolvendo esses mesmos balões em Peppa Pig. Veja que quando o papai chega e é levado para o local, as cores dos balões estão diferentes do que quando eles tinham acabado de serem pendurados. Mais especificamente, os amarelos e rosa mudam de lugar. No episódio em que George precisa comer a sua salada depois da pizza, notamos que o aparecimento e desaparecimento de coisas também rola. A vovó coloca no prato do irmão caçula da Peppa pepino e 2 pedaços de tomate. Só que pela cara dele a gente vê que não era exatamente isso que ele queria. Então ele não iria comer facilmente aqueles vegetais. Por isso não faz muito sentido que quando a gente veja o prato dele de novo, só exista um pedaço de tomate. Ou isso é um erro, ou o George comeu o pedaço quando ninguém estava olhando. O que eu duvido muito. No episódio em que o pequeno cágado acaba caindo no nariz do Pedro Pônei, um erro de moda acaba acontecendo. Pelo fato do óculos do pequeno garoto cair na lama, o oftalmologista da cidade é chamado, que por coincidência é o pai dele. E note que na roupa do Dr. Pônei a gente vê que ele tá usando uma bela gravata borboleta da cor azul. Só que quando todos notam que o pobre cágado ainda está virado de barriga para cima, note que a bela gravata borboleta desapareceu. Quando o Sr. Touro e seu irmão avisam a Doutora Hamster que a sua clínica para animais doentes está exatamente no meio do caminho, vemos que o trabalho é supervisionado pelo Sr. Coelho. E veja que ele aparece e sobe o morro a pé, onde está localizado o lar da Doutora Hamster. Só que tanto antes quanto depois dessa cena, existem máquinas retroescavadeiras que estão naquele local em que o Sr. Coelho caminha tranquilamente. No início do episódio, a gente vê que em uma dessas máquinas está o Sr. Rinoceronte, e no outro não é possível identificar muito bem, mas parece que seria a Senhorita Coelho. Sempre ela. Só que quando o Sr. Coelho junto com os irmãos Touro resolvem que devem fazer um túnel, as retroescavadeiras estão vazias e os 2 irmãos entram nela. Mas achar pequenos erros no desenho da Peppa não torna ele ruim. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!